Alicerce do Paraíso, volume 4, capítulo 6. Aprimoramento. A parábola da espada. Desde os tempos antigos, para se fazer uma boa espada, é necessário caldear o ferro até a incandescência, batê-lo com o martelo sobre uma bigorna e, em seguida, mergulhá-lo na água. Repete-se várias vezes essa operação para forjar uma espada. Acho esse processo muito interessante, pois também pode ser aplicado à vida do ser humano. Após sua instituição, com o decorrer do tempo, nossa religião tem recebido tanto elogios quanto críticas e ataques. Diversas vezes fomos lançados à água escaldante e mergulhados na água fria. Muitas vezes, as pessoas me perguntam: por que ocorrem tais fatos? Como resposta, apresento-lhes o exemplo do caldeamento da espada e elas compreendem facilmente. Desde os tempos mais remotos, quem realiza um trabalho extraordinário, sem exceção, passa por provações semelhantes ao processo de forjar uma espada. Analisando sob o aspecto religioso, isso significa que Deus impõe maiores dificuldades a quem tem maior missão. Portanto, ao contrário do que pensamos, devemos nos alegrar. 1949. Beco sem saída. Não só as pessoas em geral, mas também nossos fiéis, frequentemente utilizam a expressão beco sem saída. Eles assim se expressam por não conseguirem discernir a verdade das coisas. Se são os impasses que abrem caminho para o progresso, então não são de fato impasses. Estes se assemelham à pausa para tomar fôlego em uma corrida ou aos nós do bambu. As varas do bambu se mantêm firmes devido à formação de nós no curso de seu desenvolvimento. Se faltassem nós, elas não apresentariam sua conhecida resistência. Quanto mais nós tem o bambu, mais forte ele é. A natureza é sempre um bom exemplo. Observá-la detidamente facilita a compreensão da maioria das coisas. Referi-me aos nós que vemos na natureza. Entretanto, o problema é que não são poucas as pessoas que criam nós artificiais para si mesmas, por falta de sabedoria e incapacidade de prever as consequências. Essas pessoas é que acabam se deparando com obstáculos, ficando sem poder avançar nem recuar. A elas recomendo que leiam atentamente o presente texto e o guardem no fundo do coração. No momento em que se encontrarem diante de uma dificuldade, se olharem para trás e refletirem profundamente, compreenderão as causas e perceberão em que ponto erraram. O ser humano precisa manter sua inteligência sempre aguçada e, para tal, deve ler os escritos divinos tantas vezes quanto possível. Jornal Eico, número 180, em 29 de outubro de 1952. Dúvida. A palavra dúvida, embora não soe muito bem aos nossos ouvidos, representa o que há de mais precioso. Com efeito, a dúvida pode ser considerada a mãe da civilização, pois com certeza é a partir dela que nascem novas filosofias, teorias e ciências. O sábio chinês Zhu Xi disse: a dúvida é o princípio da crença. De fato, são palavras eternas. Por exemplo, é natural que entre as pessoas em geral surjam dúvidas como: por que a Igreja Messiânica Mundial, uma religião nova, expandiu-se tanto em tão pouco tempo? Por que será que ocorrem milagres tão maravilhosos como os relatados nas experiências de fé? Como se explica a rápida construção dos protótipos do paraíso terrestre por meio de grandiosos projetos sem precedentes? Contudo,
Duvidar apenas por duvidar nada significa. Acredito que surja a vontade de desvendar esses mistérios. Isso é louvável porque a partir dessa vontade será possível compreender a verdade, ampliar o conhecimento e desenvolver-se. Portanto, devo dizer que quanto mais a pessoa duvida, mais progressista ela é e terá um futuro promissor. Existem, porém, algumas sem muita sorte, que, embora duvidem, infelizmente, não encontram quem lhes possa mostrar a verdade e acabam enveredando por labirinto em que as dúvidas geram mais dúvidas. Grande parte das pessoas é assim. Entre elas, há algumas que fazem pouco caso das verdades pregadas pela nossa Igreja e as deixam passar despercebidas. São criaturas extremamente infelizes. Ao imaginar as pessoas que antes duvidavam e hoje, após o ingresso na nossa religião, foram salvas e estão repletas de alegria, conclui-se que não há nada melhor que a dúvida. Assim sendo, creio que puderam compreender que o ser humano deve ser capaz de duvidar e mais, ter coragem para expor as próprias dúvidas. Dúvida, ó dúvida, és maravilhosa. Jornal Eco, número 96, em 21 de março de 1951. Libertação. Desde os tempos antigos, ouvimos falar bastante em libertação. Contudo, não se pode defini-la facilmente como algo bom ou ruim. De acordo com a interpretação geral, libertação significa sair de um estado de incertezas e obter a iluminação espiritual, desapegar-se ou saber desistir. Trata-se, evidentemente, de uma visão baseada no budismo. Todavia, tal explicação parece soar como fuga ou afastamento do mundo, um pensamento característico dos orientais. O fato é que, quando a iluminação atinge um nível alto, geralmente ocorre o enfraquecimento da força produtiva. Evidentemente, com a perda do espírito competitivo, em se tratando da população, sobrevém a decadência, como é o caso da Índia. Se, por um lado, as incertezas geram forças para o ser humano viver, por outro lado, o excesso delas é igualmente perigoso. Do mesmo modo, a resignação tem a inconveniência de provocar uma queda na vitalidade, na energia da pessoa, e a falta de resignação gera tragédias, principalmente quando se trata do relacionamento amoroso. Portanto, a libertação total é pouco aconselhável, pois no final a pessoa chega a achar a existência desinteressante, torna-se solitária e vive por viver. Refletindo sobre o que acabamos de expor, percebemos que em tudo o exagero é prejudicial, ou seja, devemos saber respeitar o limite. O mundo é realmente complicado e interessante. O sofrimento e o prazer são realidades, e concluímos que a alegria e o sofrimento são as duas faces da mesma moeda. Esta é a verdadeira imagem do ser humano. Todavia, a conclusão só será possível com uma explicação mais aprofundada. É o que farei a seguir. Há momentos em que o ser humano deve desistir e outros em que não deve fazê-lo. A incerteza surge na ocasião em que ele tenta, forçando a situação, tomar uma decisão. Se não consegue chegar a uma resolução, é porque não está no momento certo e, por isso, basta esperar sua chegada. O fundamental é, de acordo com Dishoi e com as circunstâncias, descobrir o melhor método, o que exige inteligência superior. É essa faculdade que gera o poder do correto discernimento, atuando mais naqueles que possuem menos nuvens espirituais. Portanto, o essencial é eliminar as nuvens espirituais, e para tanto é preciso ter Makoto, o qual
nasce da fé. Podemos chamar de pessoa de grande iluminação quem consegue compreender e praticar este princípio. Revista Tijo Tengoku, número 20, em 25 de janeiro de 1951. Instinto e abstinência. Segundo o conhecido filósofo alemão Friedrich Wilhelm Nietzsche, o ser humano já nasce com vários instintos, que é praticamente impossível conter pela força humana. Esses instintos assemelham-se ao predestino, em relação ao qual nada pode ser feito. À primeira vista, até poderíamos concordar, mas a explicação apenas nesses termos dá a entender que a imoralidade também é admissível, o que vem a ser uma ideologia perigosa. Em se tratando de intelectuais, poderão encará-la como uma teoria, mas no nosso ponto de vista, como religiosos, de forma alguma podemos aceitá-la. No entanto, existem teorias completamente contrárias às de Nietzsche, que vêm sendo praticadas desde os tempos antigos. Entre as religiões, algumas, por exemplo, adotam uma visão pecaminosa sobre os instintos. Por esse motivo, seus seguidores praticam o asceticismo de maneira radical, acreditando que o sofrimento decorrente é sagrado e até o consideram uma forma de aprimoramento e disciplina pessoal. Ao observarmos objetivamente essa situação, ao mesmo tempo em que não podemos aceitá-la, notamos que são justamente essas religiões que se apegam aos seus princípios intransigentemente, não se integrando à sociedade. Podemos citar o islamismo, o brahmanismo na Índia, o puritanismo cristão, etc., como sendo os mais expressivos dentre esse tipo de fé. No Japão, são vistas poucas seitas nos moldes que citei, mas restam algumas muito similares. Comparando essas duas correntes contraditórias, não podemos dar ganho a nenhuma das duas, pois ambas tendem ao extremismo. A respeito disso, Deus nos tem apresentado um rígido padrão de referência. Assim sendo, tal erro deveria ser facilmente percebido, mas pela maneira leviana como as pessoas tendem a encarar a questão, parece que não chegam a compreendê-la. Em suma, trata-se da teoria do caminho do meio, preconizada por Confúcio. Tenho feito considerações a respeito dessa teoria sob as mais variadas formas. Portanto, acredito que os fiéis já estejam suficientemente cientes. O fato é que, como disse o referido sábio chinês, falar é fácil, fazer é difícil. Não obstante, o caminho do meio, em verdade, é o verdadeiro caminho da fé, assim como a iluminação espiritual pregada por Buda Sakyamuni. Por essa razão, vou explicar a respeito da maneira mais simples possível. Primeiramente, tomemos um exemplo comum, o clima das estações do ano. Ninguém gosta da época de frio intenso, nem do calor excessivo, mas todos acham extremamente agradável e ficam contentes com a temperatura moderada da primavera e do outono. Desde os primórdios, o budismo realiza a cerimônia do equinócio, o Higan-e, na primavera e no outono. Nesta época, o clima mostra o estado real do Gokuraku-jodo, o mundo paradisíaco dos budistas. Contudo, o que eu estou querendo falar é sobre nossa conduta de vida. Devemos, principalmente, evitar os extremos a qualquer custo e em todas as ocasiões. No entanto, a realidade é que o ser humano tende a optar por um lado ou pelo outro, o que não deveria ocorrer. Podemos dizer que a causa do fracasso geralmente se encontra neste ponto. Por outro lado, há casos em que precisamos decidir o que é realmente muito difícil. Se aprofundarmos esse ponto, quando decidimos que não vamos decidir, tal atitude já constitui uma decisão. Por conseguinte, não devemos decidir nem deixar de fazê-lo, e muito menos devemos ficar no caminho do meio.
Parece-nos uma situação realmente ambígua, mas esta é uma lei rigorosa que torna o mundo interessante. Em suma, basta que a pessoa alcance o estado de livre adaptação à situação de cada momento e o estado de liberdade e desimpedimento. O importante é não ficar preso a nada. Outra denominação da divindade Kanzeon Bosatsu é Mugueko Nyorai, Deus da luz desimpedida, cujo sentido é não ficar preso a nada. Nas atuais questões políticas e ideológicas tem ocorrido o mesmo. O erro está em rotular os pensamentos de esquerda ou direita, capitalista ou comunista. Isto porque tal definição já está sendo limitadora e, em decorrência disso, os confrontos são inevitáveis. Nos tempos atuais, algo insignificante, infalivelmente, dará origem a problemas, e esta é a razão da existência de conflitos em toda parte. Vemos o mesmo tipo de situação nas relações internacionais, em que os desentendimentos não têm fim. É compreensível que esses choques venham sendo inevitáveis até hoje, pois graças a eles é que a cultura material alcançou o desenvolvimento atual. Contudo, daqui para frente, o quadro se tornará diametralmente oposto, e isso significa que será preciso mudar a mentalidade. Em outros termos, finalmente está prestes a chegar a era da verdadeira civilização. Basta que avancemos tomando como critério o clima ameno da primavera e do outono. Esta é a característica da nossa religião messiânica. Jornal Eiko, número 188, em 24 de dezembro de 1952. Abstinência. Desde os tempos antigos, pensava-se que para destacar-se como religioso, era necessário levar uma vida de abstinência, chegando-se mesmo a pensar que esse era o melhor meio de compreender e intuir a verdade e polir a alma. No entanto, eu discordo e vou expor minha opinião de forma compreensível. Tudo na natureza existe em favor do ser humano. Observem as flores da primavera, os bordôs do outono, o cantar dos pássaros e dos insetos, a beleza dos rios e das montanhas, o encanto das noites de luar, as fontes de águas termais, etc. Devemos pensar no porquê da existência de tudo isso. Se Deus não criou todas essas coisas para o deleite do ser humano, qual terá sido a outra possível razão? As belíssimas vozes dos cantos, a dança, as obras literárias e artísticas, etc., evidentemente satisfazem os próprios autores como também seus apreciadores. Não apenas isso, os alimentos deliciosos, as construções arquitetônicas, os jardins, as vestimentas, etc., além de suprirem as necessidades da vida humana, contêm elementos para realmente nos comprazer. Ao saborearmos os alimentos e as bebidas, nosso corpo se nutre e mantemos a vida. As vestimentas, os alimentos e as residências poderiam ser simples e sem beleza, se visássemos apenas prover nossas carências. Da mesma forma, é dispensável dizer que os filhos não são gerados apenas por uma questão de necessidade. Uma vez que Deus concedeu ao ser humano a faculdade de apreciar a grande natureza e as criações humanas, o certo é desfrutá-las. A abstinência, que faz a criatura rejeitar tudo isso e contentar-se apenas com o essencial para a subsistência, é um pensamento que nega a profunda benevolência divina. Por outro lado, as classes privilegiadas de até então careciam de altruísmo, devotavam sua atenção apenas ao divertimento próprio ou a de seus familiares, sem considerar o próximo e a sociedade. Era parca a manifestação do sentimento de amor pela humanidade
e o desejo de compartilhar da alegria com as pessoas em geral, o que constitui um monopólio das bênçãos de Deus. Creio que abrir os grandiosos jardins e expor as obras de arte pertencentes aos magnatas, enfim, proporcionar a apreciação de ambos junto ao povo corresponde à providência divina. Vejamos a vida dos antigos santos. Eles levavam uma vida de abstinência em que a alimentação e as vestimentas eram extremamente simples. Doavam suas preciosas vidas em nome do lema: um fundador religioso veste roupas feitas de papel a vida inteira. Penso que isso contraria as bênçãos divinas. No entanto, quem não percebe esse ponto, lamentavelmente, tende a não valorizar os religiosos que não praticam a abstinência. Como já disse, sou contra essa prática e, por essa razão, vivo do mesmo modo que as pessoas em geral. Penso que isso corresponde à vontade divina. O paraíso terrestre, portanto, é um mundo de elevado padrão de vida para a humanidade, em que prosperam a arte e outros bons divertimentos. Além disso, na trilogia Verdade, Bem e Belo, a verdade significa a ausência da falsidade. O bem é a prática de ações corretas e o belo se refere às coisas belas. Na vida de abstinência, existe o bem, mas não há verdade nem belo. Por esse motivo, sinto que essa forma de viver obstrui a evolução da cultura. É preciso pensar sobre a realidade da Índia, que, por tender apenas para uma vida espiritual, se tornou um país estagnado e defasado culturalmente, conforme podemos constatar na atualidade. Coletânea Assuntos sobre Fé, em 5 de setembro de 1948. Apreciar o bem. Quando analiso os divertimentos do mundo, buscando classificá-los em bons ou maus, vejo que, lamentavelmente, a preferência pelos maus divertimentos parece ser muito maior. Assim sendo, não são poucas as pessoas que acham que divertimento é sinônimo de mal. Ao alcançarem estabilidade financeira, chefes de família passam a querer frequentar zonas de meretrício e a sustentar amantes. Além disso, parece que na maioria das vezes o dinheiro gasto com isso é ganho de forma escusa. Obviamente, essas práticas se enquadram no mal. Por essa razão, tais indivíduos se arriscam, causam prejuízos à sociedade e à nação e, quebrando a harmonia familiar, passam a ter uma vida intranquila. Apesar disso, julgam que êxito e divertimento são os objetivos máximos da vida na Terra. Porém, sem perceber, acabam levando uma vida infernal. Tais pessoas quase sempre pertencem à classe acima da média. O povo, encantado tão somente com o que as aparências lhe permitem ver, é tomado pela inveja e, acreditando que isto é que é vida, tentam imitá-las. Dessa forma, jamais surgirá uma sociedade sadia. Existe até a expressão: os honestos saem perdendo. Isto mostra que as pessoas que vivem honestamente ficam em uma situação desvantajosa e as que se arriscam por caminhos tortuosos obtêm êxito e usufruem uma vida luxuosa. Esta é a situação atual. Além disso, há as gratificações dos funcionários públicos, o lucro ilícito dos funcionários de empresas privadas, a renda fraudulenta dos políticos, etc. Assim sendo, gostaria de indagar qual seria o número de pessoas que realmente têm a consciência limpa sem nada que as acuse. Meu propósito é orientar as pessoas da atualidade quanto à apreciação do bem. Ou seja, mesmo que se tornem figuras de destaque na sociedade, devem evitar as zonas de meretrício.
caso tenham disponibilidade financeira, devem contribuir em prol da comunidade, praticando a virtude e ajudando os pobres. Devem devotar-se a Deus e regularmente divertir-se com os familiares, indo ao cinema e ao teatro, bem como realizar excursões e viagens. Tal comportamento gera harmonia em família. A esposa passa a respeitar e agradecer ao marido, e desaparecem as preocupações de que os filhos se tornem delinquentes. Consequentemente, uma vez que a intranquilidade financeira e os problemas de saúde são superados, os apreciadores do bem são abençoados com longevidade, alegria e esperança. Kihachiro Okura, famoso milionário da era Meiji, fez uma afirmação muito interessante. Se quiserem ter vida longa, não façam dívidas. Isto porque não há sofrimento psíquico maior que o provocado pelas dívidas. Creio que consigo compreender bem a afirmação de Okura, pois eu também experimentei esse sofrimento durante 20 anos. No entanto, entre os homens da atualidade, há aqueles que infringem as leis, são corruptos, preferem negócios obscuros, mantêm segredos conjugais que causam um grande caos quando descobertos, ou fazem empréstimos com juros altos. Temerosos, eles vivem constantemente preocupados e buscam aliviar os sofrimentos na bebida. Eis porque é enorme o consumo de bebidas alcoólicas, não obstante seu alto preço. Ora, tudo isso afeta a saúde e encurta a vida. Quem entra em um atoleiro como este, via de regra, não consegue escapar. A única maneira de sair dessa situação é ingressar na religião. Não há outra opção. Acima, expus o caminho do bem e do mal, ou seja, o caminho daquele que aprecia o bem e daquele que aprecia o mal. Meus leitores, entre os dois caminhos, qual deles escolher? Peço que reflitam cuidadosamente sobre o assunto. Coletânea Assuntos sobre Fé, em 5 de setembro de 1948. Nota. Título anterior: Apreciação das Virtudes. Kihachiro Okura, 1837-1928, empreendedor de origem camponesa que viveu no período inicial de modernização do Japão. Fundou o grandioso grupo financeiro Okura e, em 1917, construiu o Museu de Arte Okura, o primeiro museu de arte privado no Japão. Fundou ainda a Escola Comercial Okura, que mais tarde se tornou a Universidade de Economia de Tóquio em 1949. Subjetivismo e objetivismo. Na vida, o ser humano tende a prender-se à sua visão subjetiva. É fato que isso ocorre com frequência no universo feminino. Ser vítima do próprio subjetivismo é altamente perigoso, isto porque ele, preso às suas convicções e considerando-as corretas, avalia o próximo de acordo com os próprios critérios e as coisas não correm satisfatoriamente. Além de causar sofrimentos aos semelhantes, ele mesmo se aflige. Por esse princípio, o ser humano sempre deve analisar-se objetivamente, isto é, deve criar dentro de si um segundo eu, que o observe e o critique. Agindo assim, certamente não incorrerá em erros. Há um episódio interessante que envolve Ruiko Kuroiwa, ex-diretor do antigo jornal Yorozu Shōjo e conhecido tradutor de romances. Ao mesmo tempo, ele era um pensador que eu ouvia com frequência. Citarei um trecho dele que muito me impressionou. Ninguém nasce perfeito. Se o ser humano deseja verdadeiramente se aperfeiçoar, deve criar um segundo eu, o que se pode chamar de um segundo nascimento. Ainda hoje,
Sinto quanto fui movido e beneficiado por essa teoria. Jornal Que Eu Sei, número 54, em 18 de março de 1950.